Fala pessoal, dando continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém, agora na segunda rodada de entrevistas aqui do Roma Business, eu estou com o candidato Jefferson Lima. Jefferson, é um prazer te receber aqui nos estúdios do Grupo Roma para a gente falar um pouco das tuas propostas de campanha. E antes de iniciarmos, o tempo na tela. Ok, começando. Tudo bom? Olá, Rômulo Neto, a todos que acompanham esse portal maravilhoso, com uma audiência grandiosa. É muito bom a gente poder usar os veículos de comunicação, de credibilidade, como é da sua família, a gente sabe do seu legado, da história da sua família. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, tirando dúvidas e falando com essa sociedade que almeja uma cidade melhor. Jefferson, eu que te agradeço mais uma vez pela tua presença aqui nos estúdios do Grupo Roma, compartilhando um pouco aí dessa tua caminhada neste pleito eleitoral municipal para a Prefeitura de Belém. E eu te pergunto, em relação à tua trajetória política, eu queria que tu contasses um pouquinho quem é o Jefferson na política e o que fez dele pensar em vir candidato agora a prefeito de Belém. Na verdade, eu construí minha trajetória política dentro da realidade das periferias, né? Vale lembrar que eu vim de uma família muito humilde, sou do bairro da Pedreira, morei em cima das pontes ali da Visconde, vivendo as situações difíceis do saneamento dos anos 80, que a gente ainda percebe ainda hoje na nossa capital, lamentavelmente, né, por conta dessa demanda grandiosa de pessoas morando em áreas desordenadas, que não teve o acompanhamento da questão urbana, do urbanismo, né, e eu sempre, quando na rádio, na televisão, sempre acompanhei essas dificuldades, sempre denunciei essas coisas e sempre chamou, me motivou a entrar. Quando foi em 2004, eu vim candidato a vereador pelo Partido Verde, eu trabalhava na época na Rádio Raulã, tive 1.980 votos, estava começando ainda, e depois deu uma paradinha, né? Isso foi em 2004. Quando foi em 2012, eu fui convidado pelo saudoso Gerson Pérez, deputado federal, a Sim. disputar pela primeira vez a prefeitura de Belém. Eu achava que aquilo era muito grandioso para mim, mas ele falou que não, porque ele já via a minha trajetória, os meus programas de rádio sempre foram muito populares, sempre foram com premiação, e defendendo o povo, chamando as pessoas na rua. E eu vi candidato, né, a prefeito de Belém naquela época lá, com quase 100.000 votos, eram 11 candidatos, fui o terceiro colocado, foi muito, inclusive, muito espontânea aquela votação das pessoas que queriam ver uma mudança em Belém, e aquilo ativou mais ainda, né, na minha vida. Em 2014 eu vim a senador da República, ao Senado fui o segundo colocado com quase 800.000 votos. Em 2016 eu aceitei um desafio de encarar a Ananindeua, na época disputando com o Manuel Pioneiro e mais 7 ou 8 candidatos, fui o segundo colocado novamente, com aproximadamente 60.000 votos ali. E 2018 vim a deputado estadual, obtive 22.000 votos, foi uma votação expressiva, mas não contemplou a legenda que era muito grande à época, o MDB. Em 2020 teve um problema, no dia da convenção a gente foi tirado do jogo e eu fiquei sem vir candidato naquele período. Agora, em 2024, eu fui convidado pelo Podemos, um partido com muita seriedade, e disse: não, Jefferson, nós vamos chancelar, vamos colocar você para disputar a Prefeitura de Belém. Estou aqui na sua frente agora lhe dando entrevista. E falando um pouquinho dessa questão das questões partidárias, da tua visão política partidária. Tu tens alguma visão política partidária, alguma ideologia? Olha, os partidos políticos, eles carregam muito tempo uma segmentação de ideologias. Isso não significa dizer que você vai correr à risca aquilo que determina. Até porque, na verdade, a vida é muito orgânica. A gente vive o dia a dia das pessoas. E quando se fala, por exemplo, em Prefeitura de Belém, nós temos que trazer aqui para a realidade o que as pessoas estão passando, irmão. Você pega o seu carro, você é um empresário, batalhador, sei da história de vocês, você vai na rua, você pega um trânsito maluco. Você sai no dia a dia, você não consegue uma mobilidade, você não consegue trafegar nessa cidade, né? Você vê, infelizmente ainda, embora o governo do estado tenha colocado a segurança, mas ainda existem muitos assaltos, muita insegurança. Então, a questão da ideologia partidária, para mim, na verdade, e quando vem para a cidade falar em gestão pública, eu acho que não tem muito a ver essa questão de esquerda, de direita. O povo quer trabalhar, o povo quer ser
honrado, o povo quer ver benefícios, o povo ele quer se alinhar com as ideias da prefeitura, de uma gestão decente, séria, que possa contemplar todos os segmentos da sociedade. Agora, em relação à mobilidade urbana, que chegaste a falar do trânsito na cidade, da dificuldade de deslocamento, enfim, se eleito prefeito de Belém, quais seriam as primeiras ações relacionadas a essa questão de mobilidade urbana e também transporte público em É geral? verdade, quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente tem que lembrar que há mobilidade urbana e tem transporte público. Tem gente que Exatamente, confunde as coisas, né? exatamente. Mobilidade urbana é o cadeirante conseguir sair da casa dele, e às vezes ele sai da casa dele, chega, por exemplo, lá na 2 de Junho, lá na Terra Firme, São algumas ruas. 2 itens, assim, bem discutidos, a mobilidade e o transporte Então o público. cadeirante já não consegue sair da porta da casa dele porque a rua dele não tem asfalto. Isso já é um problema de E acessibilidade que até no tem a ver. transporte público, de certa forma, também Outra dificuldade, quem né? Você sai nas ruas e você vê aí idosos, pessoas nas paradas de ônibus, não é só na periferia não, se você for, por exemplo, passar na área Aven central. Avenida Nazaré, em frente ao Câncer, você vai ver a quantidade de pessoas em pé ali, pegando, sabe, o sol no rosto, pegando chuva, né? Não tem aquela parada coberta que tem a ver com a questão da mobilidade também. Pois é, tem E alguma Belém tem medida carro demais e rua. Primeira medida, hoje, por exemplo, acho que você deve ter saído, você viu na Doca, você viu algumas ruas, aqueles sinais todos amarelos piscando e os carros passando, um querendo passar na frente do outro, e não tinha um guarda. Tinha um guarda de trânsito para poder chegar na hora para resolver ou acionar uma equipe de manutenção da sinalização para poder resolver isso. Quando você tem uma cidade que não aparece um guarda, que não aparece uma CEMOB, que não aparece alguém para dar essa fluidez, você já está atrapalhando a mobilidade da cidade. Criar mais vias, tapar os buracos, sinalizar algumas ruas, mostrar, por exemplo, para as pessoas que existem outras vias alternativas de saída. Nós não temos uma cidade inteligente. Hoje você tem o Waze, te diz onde tem buraco, onde tem sinal, onde tem. A prefeitura não tem um aplicativo que mostre qual a melhor saída, né? O cidadão não tem um aplicativo que ele possa mostrar aqui. Isso tem em São Paulo. Olha, a rua tal está com semáforo queimado. Pega, manda essa mensagem, chega lá na Secretaria de Mobilidade da Prefeitura, que no caso é a CEMOB, para que eles possam detectar isso. E aliado a isso, querido Rômulo Neto, os ônibus, as linhas troncais, por exemplo, que alimentam os bairros, que são os ônibus urbanos, estão todos quebrados, sucateados, velhos, caindo aos pedaços. Os empresários parece que não estão ligando muito para poder ver essa questão de se colocar ônibus elétrico. São Paulo já existe, já é coisa antiga. Você vai muito em São Paulo, eu sei disso. Eu fui em São Paulo, eu peguei com um único bilhete, peguei ônibus, andei em ônibus elétrico, peguei metrô, dei uma volta na cidade para entender como é que funcionava a mobilidade. Óbvio que a gente não vai comparar aqui uma metrópole gigantesca daquela, mas Belém tem sim. Se a gente pensar em engenharia, acessibilidade, a gente consegue fazer mobilidade na cidade, integrando as ciclovias, né? Porque, por exemplo, tem ciclovia que se conecta, mas tem ciclovia que não existe. A pessoa, por exemplo, que pega Augusto Montenegro, ela está andando no meio da faixa expressa do BRT, porque não tem uma ciclovia. E Belém tem muito essa questão de bicicleta. Tem muita gente, por exemplo, que vem de Coraci para cá para o centro trabalhar na bike. E aí sofre com isso, porque não tem uma integralidade nas ciclovias. Quer ver outra? Eu jamais colocaria um estacionamento no meio da Senador Lemos, cara. Você pega a Senador Lemos aqui próximo no centro, os carros estão parados no meio da via, inventaram um estacionamento maluco. Na Lomas, na Mundurucus, né, estacionamento no meio da aqueles rua. que falam nas faixas, né? Loucura aquilo, Sim. né? Por exemplo, no BRT, eu faria aquela linha ali expressa do meio, não só para ônibus, tinha que ter outra situação para outros carros passarem. Por exemplo, em São Paulo, tem uma faixa só para motoqueiro, uma via somente para o motoqueiro passar. Então, dá com inteligência, com discernimento nessa área tecnológica, a gente consegue transformar mobilidade e transporte público de primeira qualidade. Em relação à saúde, que é o fator primordial e mais importante na vida de qualquer ser humano, é a questão da saúde. Em relação à saúde pública, as questões dos hospitais cada vez mais lotados, uma demanda muito alta, né, os pronto-socorros, enfim. Quais seriam as tuas primeiras ações relacionadas à questão da saúde? Olha, primeiramente, nós precisamos conversar com os servidores da saúde, né? A gente vê muita insatisfação, desvalorização. Por exemplo, eu tinha um avô, né, que já se foi, 93 anos, meu avô era do interior. Nunca teve plano, gostava de morar no interior, ficava para lá, e quando ele teve um derrame, ele teve que vir para Belém. Como não tinha plano, a família resolveu levá-lo para o pronto-socorro da 14 de março. Meu amigo, para mim, que sou da imprensa, que levei meu avô para lá, falaram: Jefferson, não tem gás.
Você tem que comprar para o teu avô. Não tem esparadrapo e não tem seringa para dar injeção no teu avô. Você já pensou uma situação dessa? O sistema de saúde, Rômulo Neto, ele é tripartite, ele recebe financiamentos do governo federal, do governo do estado e do município, que são 15% dos impostos que nós pagamos, esse valor vai para a saúde. O que acontece é que a atenção básica primária, que são aqueles estratégia da família, que eles vão primeiro nas casas das pessoas para detectar quem está doente, analisar se a dona Maria ali, como é que está a questão da glicemia dela, né? Vai olhar como é que está o renal crônico, vai olhar se alguém tem problema de coração. Esse primeiro contato dessa estratégia da família é uma equipe que é composta por um médico, que seria, né, por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem, por um agente comunitário de saúde e por um profissional da saúde bucal. Ampliou essa equipe? Legal, ampliou de 124, passou para 348. Só que o problema todo não é só a detectação de quem está doente e o diagnóstico das pessoas, das suas patologias. Quando ele sai daquilo ali, a pessoa tem que ou vai para uma unidade básica de saúde, que é para atender o básico, ou vai para um posto de saúde ou uma UPA, que é a de pronto atendimento. Como essas unidades básicas elas estão desestruturadas, sem medicamento, equipamento quebrado, corre todo mundo para onde? Pronto-socorro. Pronto-socorro, meu querido, é só urgência e emergência. Aí o cara vai com dor na barriga, pronto-socorro. Vai com dor de cabeça, pronto-socorro. Nós temos telemedicina hoje. Hoje as pessoas podem ser atendidas pela telemedicina e a prefeitura não fechou isso. Não tem, ou seja, a gente tem condições de fazer convênios, por exemplo, com consultórios populares, que é para poder desafogar isso. O problema todo é as UPAs, as UBS estão desabastecidas e vai todo mundo pronto-socorro. Aí acabou, por isso que é amontoado, tem aquela situação toda de pessoas uma em cima da outra, amontoadas por lá, porque não tem uma retaguarda de segurar quem tem que ir para a UPA, quem tem que ir para uma UBS, quem tem que ir para o posto de saúde. Esse é o problema. Não funciona 24 horas, o médico não aparece. Tem gente que quer fazer, por exemplo, chega com uma dor de pedra na vesícula, uma dor insuportável. Eles dão um remédio lá e mandam a pessoa aguardar 7 meses para tirar uma pedra da vesícula. Isso é um absurdo no Sistema Único de Saúde, que derrama milhões para os cofres públicos. E isso nós vamos melhorar. Nós vamos dar retaguarda, melhorar as UPAs, melhorar os postos de saúde, as UBSs, para que eles não cheguem no pronto-socorro. O pronto-socorro seja justamente para urgência e emergência, que é a alta complexidade. Entendi. Em relação à educação, Jefferson? Nós não temos um problema muito grande de educação. Eu não vou ser leviano aqui. A merenda escolar está 100% orgânica, de produtos da nossa cidade. O problema todo é creche. Nós temos um déficit muito grande ainda na periferia, por exemplo, que está desassistida com a questão de vagas de creche. Tem muitas mães com crianças que ficam em casa e ela não vai trabalhar. Ou seja, ela fica com a criança, ela fica dependente de um Bolsa Família, ela quer trabalhar, mas não tem onde colocar o filho dela. Então a gente tem que pensar em ampliar esse atendimento das creches para as crianças, principalmente nas áreas de vulnerabilidade, nas áreas de maiores riscos, fazer o contraturno para a criança voltar, para ter uma aula de música, de arte, de futebol, a gente tentar implementar nessas escolas, por exemplo, aula de robótica, né, que não tem, a gente não vê robótica nas escolas municipais, né, nas escolas infantis que o município, porque o do município é o seguinte, é creche, jardim 1, jardim 2 e vai até o 9º ano. Né, o fundamental depois já ensino médio. É responsabilidade da Prefeitura de Belém. E está faltando ativar isso, né, melhorar isso, ou seja, ampliando o número de creches, atendendo o maior número de mães para que elas possam trabalhar, fazendo o contraturno e, em algumas áreas de vulnerabilidade, começar a intensificar a escola em tempo integral. Entendi. Em relação, mudando um pouco de assunto, e voltando mais assim para o dia a dia da capital, no quesito do lixo. O lixo se transformou num grande problema e hoje já vem sendo debatido algumas soluções enquanto a isso, mas passamos por um período assim um tanto delicado na capital quanto à questão do lixo. Então, por isso eu te pergunto, se eleito prefeito, quais seriam as medidas que tu tomarias em relação à questão do lixo em Belém? Quando a gente fala lixo, a gente tem que lembrar que questão da sustentabilidade são também. resíduos sólidos. Né? Lixo, a gente dá uma ideia de que o lixo é luxo. O lixo é riqueza, é prosperidade para quem sabe pensar nisso. Né? A prova é que os materiais são recicláveis, a maioria. Você vê o plástico. Mas como não se tornar um problema? Pois é, sabe qual é o problema, querido Rômulo Neto? É que desde administrações passadas,
É mais negócio para esses prefeitos que passaram fazer negócio com uma empresa para ela jogar lixo e ter a história do pagar na tonelada. Eu não sei quem ganha com isso, porque é um absurdo você, por exemplo, você tinha um lixão do Aurá algum tempo atrás. O Ministério Público foi lá, e até aquele Marcelo Rezende veio fazer matéria, outros repórteres vieram aqui para mostrar os catadores em cima do lixão e aquela coisa comovente toda, né, para fazer até seriado. Nos Estados Unidos virou seriado, virou matéria. Poxa, por que não houve a percepção de que nós podemos trabalhar com a coleta seletiva? Que esses resíduos não poderiam chegar naquela montanha do Aurá. Depois que desativaram ali, você viu o que fizeram? Foram lá para dentro da floresta do Uriboca, lá em Marituba, fizeram lá toque de caixa, um projeto, devastaram uma área ambiental grandiosa, você vai ver um buraco que está gigante lá, e um montoeiro de lixo, ou seja, o orgânico é misturado, o plástico é misturado, o papelão, a madeira, que eram produtos que poderiam ser reutilizados, eles não vão para uma coleta seletiva, eles não vão para uma zona de triagem, porque você pode muito bem chamar as associações de catadores e falar, olha, é o seguinte, plástico é com vocês, não vai para o lixo, a madeira que pode ser reformada volta para cá para vocês, nós vamos fazer um incentivo para esses catadores e chamar as empresas para fazer a parceria público-privada. Se você fizer, um desafio, por mas exemplo, é zona de possível. compostagem, por exemplo, você pode fazer, você transforma, por exemplo, orgânico, amigo, em adubo, em fertilizante, por exemplo, o resto do peixe, você vai no ver o peso lá, que você limpa o peixe, joga só aquilo vira ração para gato. E é tudo jogado no lixão. Ou seja, eles pensam mais em fazer uma transação com a empresa de jogar toneladas para aquele montoeiro lá, danificando o meio ambiente, jogando churume para o lençol freático, atingindo a plantação da agricultura familiar de quem mora em torno, quando, na verdade, o lixo nem deveria chegar lá. Jogava só o que era necessário. O que era reaproveitado deveria ir para as associações de catadores da nossa capital. E isso nós vamos fazer. Nós vamos incentivar a política de reciclagem. Nós vamos pensar futuramente, como prefeito de Belém, chamar lá o prefeito de Ananindeua, ou o prefeito, não sei quem vai ganhar lá, e Marituba, e falar, vamos fazer uma usina juntos, porque são os 3 lixos jogados lá em Marituba: Belém, Ananindeua e própria Marituba. Dentro de Outeiro ou ali em Ananindeua existe o distrito industrial. Bora pensar futuramente numa usina de reciclagem, numa usina de compostagem, aliás, numa usina de incineração, para transformar aquilo em energia limpa. Isso acontece em várias capitais do Brasil, né? Aproveitar, fazer uma usina, vamos começar a fazer isso juntos, porque como é que a gente vai falar de COP30, que eu sei que você vai puxar esse assunto daqui a pouco, como é que a gente vai falar de meio ambiente se nós estamos devastando uma floresta para jogar lixo lá? Agora, assim, em relação chegaste a falar da relação público-privado, né? Sim. De certo modo, tu acreditas que isso seja um bom caminho? Acredito, é o melhor caminho que tem, porque todo mundo pode ganhar, né? A prefeitura vai deixar de gastar 30 milhões, irmão, com uma empresa para jogar o lixo e ficar lá por anos. Imagina aquilo para se decompor. Imagina para se decompor aquilo. Isso é um absurdo, aquilo ali. O próprio Ministério Público já entrou com várias ações que não existe isso. E nós temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que desde 2015 ia acabar com os lixões a céu aberto no Brasil e não conseguiram fazer isso. Ou seja, passaram várias administrações e começaram a jogar isso, empurrar com a barriga. Hoje, se você for colocar um drone para você mostrar no seu canal, você vai ver a altura de lixo, maior do que esses prédios que nós temos aqui em Arranha-Céu. Porque não trataram, porque não coletaram, porque não tiraram isso para chamar as associações de catadores, porque não ganharam dinheiro reciclando isso. Ao invés de nós gastarmos 30 milhões, por que a prefeitura não ganha 30 milhões ajudando o pequeno catador, ajudando o empreendedor, né, ajudando as empresas que trabalham com isso, com o vidro, com o plástico, com aquilo que é reutilizado, que é reciclado? Agora, Jefferson, em relação ao turismo, até com a vinda da COP30, um grande evento que vamos receber ano que vem na capital, em novembro. Eu sei que são 2 assuntos, a COP30 e o turismo, mas de que certa forma, já juntando 2 perguntas em uma, caso eleito prefeito de Belém, como tu conseguirias, quais seriam as tuas ações relacionadas para impulsionar o turismo na capital e nas ilhas que cercam a região, e também valorizando a vinda deste evento, que, de certa forma, vai receber muitos estrangeiros e muitos visitantes também daqui do Brasil, de fora do Brasil, do mundo afora.
enfim, vai mexer demais aqui com a região. Então, como prefeito de Belém, se eleito, quais seriam as medidas que tu tomarias em relação a isso? Olha, primeiro a COP30 ela vai discutir o clima, o meio ambiente, o aquecimento global. Vai ter assinatura, mais uma vez, para que cada país faça o seu papel, né, com relação a esse dióxido de carbono, enfim, a questão do que tem aquecido, que tem poluído, que tem levado aí a esses estragos ambientais. Isso é muito importante. O turismo, Belém por si só já é turística, né? A gente já tem visto aí, por exemplo, novelas da Globo mostrando a nossa Já região, está na mídia faz há tempo. muito tempo o nosso carimbó, o Serginho Sim. Grosma colocou os cantores da Nosso turismo terra. gastronômico, então, nem se Isso fala. já está dominado, está completamente dominado. O que nós temos que ter é uma estrutura para que isso continue, amigo. É como assim, você faz uma festa, você faz muitos eventos, parabéns pelos eventos que você superlota o Mangueirão, faz um showzaço com toda uma estrutura, uma logística, e aquela multidão toda, ela foi lá, agregou aquele teu evento, depois foi embora. Aí depois você desmonta todas as barracas. O que a gente pode fazer para que isso continue aqui em Belém, para que a gente possa continuar levantando a questão da hotelaria, para que a gente movimente também o taxista, o motorista do Uber, aquele que vai atender a pessoa na rua, como é que a gente vai qualificar essas pessoas, porque mão de obra qualificada, você sabe, você é empresário, é muito difícil, então nós precisamos fazer isso e aproveitar para alavancar. Agora eu diria muito mais do que a gente falar no Ver o Peso, Estação das Docas, Feliz Lusitânia, as praças que nós temos aqui, por que a gente também não implementa Mosqueiro, amigo? Por que a gente não implementa Outeiro, que é uma ilha aqui belíssima, está maltratada, não tem pavimentação, é um lugar tão bonito que a gente poderia também levar até o turista para lá? Porque quando você melhora o ambiente das ilhas, você também atrai turista para lá. Nós temos Icoraci, que é belíssimo, com a sua cerâmica marajoara, com a sua orla, com a sua água de coco. Nós temos as nossas ilhas também, temos a Ilha do Cumbu, Ilha das Onças, nós temos o Cotijuba, Ilhas relativamente próximas a Belém. próximas daqui, para a gente poder fazer essa questão, né, das embarcações, né, dos passeios hidroviários, né? Isso é muito legal, para não ficar só inchado aqui. Ah, não vou colocar os navios aqui. Legal, aporta um navio lá em Mosqueiro também, leva o gringo para conhecer Mosqueiro, bota ele para comer lá um açaí com peixe frito lá na barraca. Então, vamos ajeitar, porque nós temos ilhas e próximas daqui. Então, turismo é isso. E além disso, o que é que a gente vai continuar isso? Nós temos uma Belém Tour, em que infelizmente é uma praça ali abandonada, não tem nada na Belém Tour, que deveria justamente fazer essas campanhas educativas, né? Trazer, por exemplo, para cá os cursos de inglês para capacitar o taxista, o vendedor primeiro falar, olá, thank you, how are you, see you tomorrow, e algumas coisas que ele pudesse pelo menos já, né, saber falar. Sim, o treinamento, tem que treinar, a gente vai ter aquele tal negócio, quando você trata bem a pessoa, ela volta. Então eu acho que a COP30 ela tem que ser, na verdade, uma grande receptividade E o do paraense já paraense. é acolhedor. Pronto, para que esse turista volte para cá. A COP30 seria apenas um gancho para que eles possam ver a nossa cultura, a nossa culinária, os nossos rios, Nossa a potência. nossa potência e tocar o barco para frente, a gente continuar. E a prefeitura tem que ter isso, tem que ter essa mentalidade de entender que o turismo ele tem que ser captativo. Vamos trazer mais pessoas para cá. Então bora melhorar as nossas ilhas também. Agora, assim, dentre tudo que conversamos, eu queria te fazer uma pergunta. Pode Se fazer. eleito prefeito de Belém, quais seriam as tuas primeiras ações? Nós temos ações de curto, médio e longo prazo. Aquilo que vem assim na tua cabeça. Aqui, na verdade, não é o que vem na minha cabeça, é o que a gente vê, por de exemplo, imediato. inverno amazônico. No teu plano de governo, Rômulo que tem que Neto, ser. inverno amazônico, você, graças a Deus, mora bem, graças a Deus. Né? Mas agora imagina a pessoa que está agora lá dentro do Acapu, lá para dentro do Cordeiro de Farias, quando cai aquela chuva, que os bueiros estão entupidos, que os canais não foram limpos. Você vai ali na cabanagem, você vai na terra firme, você vai, por exemplo, no outeiro, quando aquelas chuvas do inverno começam a invadir as casas, é um sofrimento todo, amigo. A pessoa passa ali 200 anos para pagar uma geladeirazinha, começa a molhar. O sofá da Dona Maria, coitada, que ela comprou lá de 60 parcelas, começa... Áreas de inundação, de muita Então, vulnerabilidade. o que é que nós temos que fazer? Só para te dizer, assinei uma carta compromisso com a Associação de Engenheiros Sanitaristas do Estado do Pará.
Esses engenheiros, eles me deram uma carta compromisso dizendo tudo que pode ser feito, né, desde o início, como limpeza dos canais, desentupimento dos bueiros, limpeza das galerias, das áreas de contenção, das chuvas, né? Isso aí é muito importante, limpar a cidade completamente, fazer um mutirão para que minimize a situação dos alagamentos. Eu não vou conseguir resolver no primeiro ano de governo. Não tem como. Nós estamos aí com um problema sério de 80% de esgotamento sanitário não tratado na nossa capital. Só 20% do esgoto sanitário é tratado. Então, o que nós vamos fazer com urgência e emergência é limpar a cidade, melhorar isso tudo, fazer uma limpeza nos canais, desentupimento dos bueiros e fazer de tudo para que a dor dessa senhora que perde as coisas dela por conta desses alagamentos seja minimizada. Aí eu falo em médio prazo, a gente começar já um projeto de macrodrenagem, de microdrenagem, de pavimentação asfáltica, de drenagem, dar conclusão à obra da Bacia do Tucunduba, da Estrada Nova e do Mata Fome. Ok, entendido. E para a gente finalizar assim, o nosso papo, agradeço mais uma vez a tua presença. Obrigado. Foi bem proveitoso, minutos aí de discussão pelo futuro da nossa capital, da nossa Belém, tão bonita, tão querida por todos que aqui habitam e por todos também que visitam. Eu te dou esses minutinhos finais para que tu te dirijas aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, telespectadores, enfim, diferentes plataformas você pode acessar o Roma Business, um podcast aqui do Roma News, pelo Spotify, pelo YouTube, pelas nossas mídias sociais, pelo nosso portal www.romanews.com.br, diferentes plataformas que estão à sua disposição, onde e quando você quiser. O digital ele nos permite essa facilidade no sentido de chegar até a informação e não naquele horário marcado como antigamente. Então, assim, eu agradeço mais uma vez a presença do Jefferson Lima aqui nos estúdios do Grupo Roma e a você, nosso internauta, ouvinte, telespectador, enfim, agradeço também pela sua audiência, suas críticas elas são bem-vindas, contanto que sejam construtivas e respeitosas. E para finalizarmos esta entrevista de hoje com o Jefferson Lima, eu gostaria que você se dirigisse às câmeras e dissesse o porquê ser eleito de Belém, o porquê a população deve eleger e votar no candidato Jefferson Lima. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Rômulo Neto, a você, a sua família, a todos que trabalham aqui arduamente, fazem esse veículo de comunicação cada vez mais com sucesso. É simples. É o anseio da população mais carente, é esse povo que já vem nessa parceria comigo há 29 anos, que eu sou comunicador de rádio e televisão, pelos trabalhos que eu faço, que são voltados à sociedade, à população mais carente, que sofre com essas agruras e falta de serviço público, e isso só me incentiva a não ficar apenas com o microfone na mão denunciando, mas colocando agora aqui o meu nome à disposição, porque os problemas eu conheço, sei quem pode resolver, temos equipe para isso e vamos chamar toda e qualquer pessoa que queira colaborar. Vamos dialogar com o governo do estado, vamos dialogar com o governo federal, nós não vamos ter problema com nenhum tipo de segmentação política e nem esses que estão lá em Brasília que vão poder nos ajudar com recursos para cá. Eu quero ser prefeito de Belém para melhorar a vida desse povo, melhorar a vida da cidade, do centro, das periferias, das ilhas e fazer uma cidade digna e melhor. Quem veio da pobreza como eu vim, da venda de picolé como um garoto de rua e hoje tem a oportunidade de poder ser o prefeito de Belém, vai ser uma honra para mim porque eu vou honrar com o meu histórico e a minha história de vida. Obrigado, Jefferson. Obrigado, mais uma Rômulo vez. Neto. Muito obrigado aqui pela tua presença. E a você que nos assiste, o Roma Business Eleições 2024 com o Jefferson Lima fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.